Gente, já completa, temos já 18 dias que essas pessoas não voltam para casa. Nenhuma delas, das três, quase 3 semanas, a gente fala em mais de 2 semanas, né? Mas já temos quase 3 semanas que eles não retornam para casa. E os moradores, especialmente de Cachoeirinha, lá da vizinhança do mini mercado Aguiar, seguem protestando, pedindo respostas, pedindo uma solução para o caso, colaborando também com a polícia, com ligações que eu sei que estão ocorrendo, ligações lá para o 181. Sumiram, gente, os 3 em janeiro. E será que tem rastro desse sumiço? O jornalismo da Record Guaíba está desde os primeiros momentos atento a esse caso. Acompanhamos desde o começo. Estava assistindo Cidade Alerta ontem e o pessoal com cartaz lá, obrigado Record. Me senti orgulhoso de fazer parte desse time aqui, viu? Obrigado Record. Tocou no meu coração e no coração de cada um de nós aqui, ó, que desde o começo estamos acompanhando essa história aqui, ó. Aqui, ó. Obrigado pelo apoio. É nossa obrigação fazer o que estamos fazendo, mas evidentemente que nos deixa muito felizes aqui na casa, né? Sabermos que vocês estão nos acompanhando e acreditando nos nossos trabalhos. Então vamos aos desdobramentos desse caso, desse verdadeiro mistério. Nossa repórter Daiane Daletese está lá na região, está lá no bairro, repercutindo com as pessoas, com os moradores da volta, vizinhos, clientes, todo mundo, né? E também atenta nas informações que vêm da polícia. Por exemplo, mais algum resultado de perícia? Daiane Daletese, boa tarde. A Dai não está me ouvindo. Vamos recuperar, então, o contato meu com a Daiane Daletese. Eu já vi que ela está lá na rua onde morava o seu Isail e a dona Dalmira, né? Lá na frente do mercadinho do seu Aguiar. Mercado que servia, vai continuar servindo, será a comunidade, gente? O que esperamos dessa situação? Vai continuar aberto lá para o povo, para os clientes, para os amigos, todo dia irem lá, bater o ponto, como a gente diz, né? Conversar, comprar alguma coisa que está faltando para casa, mas também conversar, né? Com o seu Isail, com a dona Dalmira, com a Silvana, que ajudava e ajudava demais também. Será, gente? Qual o desfecho para essa história? Já são quase 20 dias. Cadê a resposta que a sociedade espera? Cadê cada um desses 3 aqui? Para onde foram levados, né? Não é para onde foram levados. Coloca na tela a Daiane Daletese falando ao vivo lá do bairro com mais informações para a gente do caso. Fala, Dai, boa tarde. Agora sim, estou te ouvindo, Samuel. Boa tarde para ti, para todo mundo que está nos acompanhando. Eu estava te ouvindo falar daqueles cartazes, né, que a comunidade fez ontem, né, cobrando não só resultados da polícia, como também agradecendo o nosso trabalho. E eu sempre estou falando isso porque eu acho que vale a pena valorizar o nosso trabalho, que é justamente quando esse caso chegou ali pra gente, a gente entendeu a seriedade de 3 pessoas da mesma família desaparecendo, assim, sumindo do nada, e a gente já foi atrás. Para vocês terem uma ideia, né? Silvana sumiu no dia 24, os pais dela, seu Isail e a dona Dalmira, dia 25. O boletim de ocorrência foi registrado pelo Cristiano, ex-companheiro da Silvana, na terça-feira. Uma sobrinha registrou o desaparecimento do casal na quarta. E aí, na quarta-feira, já entraram em contato com a gente na quinta, dizendo o que tinha acontecido aqui em Cachoeirinha. A gente já começou a ir atrás desse caso. Então, a gente não chegou atrasado, a gente chegou bem antes de todo mundo. E aí, assim, a gente foi mostrando informações sempre novas, né, detalhes dessa investigação, imagens câmeras exclusivas, com exclusividade. Então, acho que é por isso também, né, que a população nos agradece bastante, porque a gente confiou, né, nesse caso. A gente disse, não, vamos atrás, a gente tem que descobrir realmente onde, né, estão esses 3. Infelizmente, a gente ainda não tem essa resposta, né, de onde estão os 3. Mas, pelo menos, né, tivemos uma resposta disso tudo, que foi com a prisão aí temporária do Cristiano, que é ex-companheiro da Silvana. Te contei, né? A gente tá aqui bem em frente ao mini mercado. Inclusive, tem algumas faixas aqui, porque ontem à tarde a gente mostrou durante o Cidade Alerta que a população se reuniu, muita gente, umas 50 pessoas. Eles se reuniram aqui para fazer uma manifestação cobrando, então, mais agilidade da polícia. Tem uma placa ali, ó, queremos solução. Porque teve a prisão, claro, do Cristiano,
agora, que essa é a grande novidade, mas até agora nada foi repassado. E aí eu aproveito até para contar um pouco que depois do nosso ao vivo de ontem, eu conversei com o delegado Anderson Speer, que é da regional aqui, né? Então a delegacia dele fica em Gravataí, Samuel. E na nossa conversa, ele disse o seguinte: a população, a gente agradece muito, 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 né? Todo o apoio da população que vem, que procura a gente, que denuncia, que fala o que acha, que fala o que percebe, o que escuta na comunidade, mas a polícia trabalha com provas. E aí ele deixou bem claro que o Cristiano ele só foi preso porque a polícia tem provas, né, de que pelo menos ele estava atrapalhando a investigação. Como, por exemplo, ele estava entrando na casa do Zaguiar, ele estava com a chave, isso ele contou mesmo pra gente, né? Como desde conseguiu o início a chave? do caso, por telefone, pra nossa produção, que ele estava com a chave. Então, ele disse pra polícia que o seu Isaíl entregou a chave pra ele. Então, isso ele conta. Que ele tinha que cuidar dos bichinhos. Lembra que tinha um cachorrinho e um gatinho lá na casa da Silvana? Essa foi a versão. Mas para te ter uma ideia, Samuel, a polícia descobre que está com a chave. Que ele está com a chave, né? Liga para ele e diz assim: Cristiano, me traga a chave aqui. Tu não pode ficar, a gente não fez a perícia ainda. Não, tá bom. Ele demora. Aí ele chega numa sexta-feira na delegacia sem a chave para prestar depoimento. Aí o delegado falou: não, a gente quer é a chave. A gente quer o teu depoimento, claro, mas a gente quer a chave realmente. Claro. E aí ele finalmente entrega para a polícia depois de um bom tempo. Então, para que o pessoal entenda, né? Por que o delegado não quis dar detalhes? Porque a investigação ainda segue em curso, pode ter mais suspeitos aí, né? Mais gente sendo investigada nesse momento. Foi a prisão do Cristiano, né? Que é uma prisão temporária. Para quê? Para conseguir mais provas, para ver se ele fala mais alguma coisa. E para que ele não atrapalhe a investigação. Só o fato dele entrar aqui na casa do Zaguiar, inclusive mandou áudios, mandou fotos para as pessoas de que ele estava aqui dentro, né? E tranquilizando, dizendo assim: não, eu tô com as chaves, tá tudo certo. A gente mostrou aquele áudio ontem, né? E aquele áudio falava: não, eu estou colaborando, eles vieram fazer a perícia. Samuel, aquele áudio ele tinha enviado para um parente, para um amigo da família, antes da perícia. Então ele realmente estava enganando as pessoas, ele estava inventando. Tanto que o delegado, em posse desse áudio, diz assim: nossa, ele fala que a polícia crava que foi um acidente. Foi a primeira hipótese que a gente descartou, que a Silvana tinha sofrido um acidente. E ele estava inventando isso para as pessoas. E vamos lembrar, ele é um policial, né? Ele é um soldado da Brigada Militar há 16 anos. Então, quando ele conta isso para as pessoas acreditam. Então, justamente por ele contar isso, por ele mexer na casa, por ele estar presente não só aqui, mas na casa da Silvana, que também ele foi preso para não atrapalhar o rumo das investigações. Citou ontem nessa manifestação, segundo os moradores, tem uma nova manifestação marcada para amanhã à tarde também. Os moradores querem fazer o mesmo trajeto daqui da casa do Zaguiar até a casa da Silvana, que é bem pertinho, dá cerca de 15 minutos a pé. A gente vê que muitos cartazes caíram aqui, né, pelo vento, que hoje está ventando muito. Mas além do Queremos Justiça, ó, tem esse aqui. Cadê que tá a perícia? Portão. Vamos ver. Pois é, cadê o carro vermelho? Cadê a perícia do carro vermelho? Pois é, o carro vermelho. Perguntei ontem pro delegado, né? Cadê a perícia do carro vermelho? Perguntei agora de manhã, né, se já tínhamos o resultado das perícias. O delegado disse que não, acabou de ligar para lá e ainda não tem. Porque agora, Samuel, restam as perícias mais difíceis. Porque a gente te explica. A perícia da casa, a perícia dos carros, né, que estão aqui, a Kombi que está aqui dentro, o carro da Silvana que está lá na casa dela, essas são as perícias mais fáceis. Por quê? Mas não foram feitas ainda, né, Dai? Ver se tem algum material genético. Dos dois carros e das casas, sim. Só não ficaram prontos os laudos. Isso é bom falar. Foram feitos. Essa perícia aqui foi feita na quinta-feira passada, aqui no Mercadinho e na casa do Zaguiar. Na Kombi, que tá aqui dentro, inclusive lá dentro da garagem. Porque essa Kombi, só um parênteses, Samuel. Essa Kombi foi usada pelo seu Isaíl, segundo a polícia. Ele saiu daqui domingo com a Kombi e foi até a polícia com essa Kombi, para denunciar, então, que a Silvana não tinha aparecido em casa. Ele é a esposa. Aí lá ele encontra a delegacia fechada, que era plantão, e uns policiais militares brigadianos que estão passando na hora, dizem assim para ele: agora tá fechado, o senhor não vai conseguir, o senhor vai ter que voltar na segunda-feira. Ele traz essa Kombi aqui de volta pro mini mercado,
e aí fecha as portas e some. E aí a gente não sabe se entraram nesse carro realmente para procurar a Silvana. Esse é o mistério. A polícia sabe dos últimos momentos do seu Isaú e da dona Dalmira, sim, pegando a Kombi que está aqui dentro agora nesse momento, indo para a delegacia e voltando para cá, sem poder registrar esse boletim de ocorrência, e aí eles somem. A perícia, tanto dessa Kombi, quanto do mercado, quanto da casa da Silvana, dessa casa aqui e também do carro da Silvana, já foram feitas na quinta-feira passada. Só que os resultados ainda não estão prontos. Mas conversando com o delegado, o que ele me disse? Esses resultados estão praticamente prontos, a gente só falta de um papel mesmo, de um laudo. O que é mais difícil, Samuel? Celular. Perícia em celular que é o mais difícil. Então essas da casa, do carro, já devem ficar prontas. E aquele sangue que a gente sempre comenta que foi encontrado lá na casa da Silvana, ele me comentou que é um sangue, é pouquinho, são gotículas, então pode ter sido do cachorrinho dela, ou algo dentro da pia, sabe? Quando a gente escova o dente, sai um pouquinho de sangue. Então, isso não é nada relevante, por exemplo, pelo menos o que eles acham na investigação. Mas essa perícia já está quase pronta. Agora, do celular, daquele celular, né, que foi encontrado aqui pertinho num terreno baldio, há pouco tempo, no sábado passado, que a gente mostrou com exclusividade esse celular chegando na delegacia, esse sim, esse celular é um pouquinho mais difícil a perícia. Se fosse tão fácil, né, Samuel, a gente abrir e dizer assim, é dela. Pronto. Mas não é. Precisa ver as torres de celular, por onde esse aparelho passou, as mensagens apagadas, todo o histórico. Não é tão fácil fazer uma perícia de celular. Além disso, temos mais um aparelho para periciar, que é o aparelho do Cristiano, que durante a prisão temporária foi recolhido o aparelho dele, então o aparelho dele também está passando por perícia agora. Então falei agora nas últimas horas com o delegado, ele disse que ainda as perícias não estão prontas, mas que podem, claro, ajudar a gente a ter mais respostas. Lembrando que o Cristiano está na corregedoria da Brigada Militar nesse momento, ele fica em uma cela lá na corregedoria, né? Ele passou pela Polícia Civil, perguntaram para ele se ele gostaria de dar o depoimento, por lei ele disse que não, né? Porque como testemunha ele tem que dar. Mas a gente sabe que quando a pessoa é presa como suspeita, algo assim, tem o direito de não falar e aí ele não quis falar. Então, por enquanto, ainda segue esse mistério. A polícia vai atrás, vai continuar tentando descobrir dele, de outras pessoas, outras testemunhas que vão ser ouvidas essa semana também, onde estão Isaú, Dalmira e Silvana, porque essa é a questão, né? Onde os três estão? Infelizmente, né, o delegado me falou ontem também, não sei se a gente já tem esse trechinho aí pronto para ser reproduzido, Samuel, que ele trata como feminicídio e duplo homicídio. Então, realmente, né, as esperanças que a gente tinha já vão se indo, muitos dias vão passando, a gente já tem o delegado aí. Eu vou te mostrar um trechinho da conversa que eu tive, então, com o delegado Anderson Speer, da Regional, aqui de Gravataí, de Cachoeirinha, e para ele nos esclarecer um pouquinho mais dessa investigação. Vamos colocar no ar. As linhas são feminicídio, né, e o homicídio, o duplo homicídio. Então, poderia ter alguma relação realmente com o fato de algum problema pessoal dele com a Silvana? Nós ainda estamos apurando ali a parte da motivação, né? Aquilo que eu sempre falo, às vezes eu não falo o que está sendo apurado, porque pode prejudicar nesse momento, porque vocês vejam bem, né? Nós somos um órgão técnico e a gente não pode palpitar sobre investigações, nós temos que apurar e mostrar, né, como aconteceu e mostrar os elementos que comprovam a nossa versão, a nossa tese. Então, falar qualquer coisa agora, em que pese a gente tenha uma tese, tenha uma hipótese para tudo que aconteceu, ainda não temos a comprovação nessa prova que possa nos permitir essa afirmação no momento. E nem o paradeiro da família, né, dos três? Não, infelizmente para nós é o maior dano, né? Ainda não conseguimos ter localizado os três, né, desde que desapareceram, mas a polícia está se empenhando o máximo, usando todos os recursos disponíveis e procurando os recursos, quando não disponíveis, também para utilizar, para que a gente, né, pelo menos faça, né, todas as diligências que estiverem possíveis, que estiverem ao nosso alcance, com o apoio da brigada, dos bombeiros, de todos que forem necessários, para que a gente consiga localizá-los. Sobre a criança, ela está com os avós paternos, então? Sim, ela ficou com os avós paternos nesse primeiro momento e agora, automaticamente, o conselho deve definir a situação da criança.
Falando em conselho, né, a gente tem os áudios da Silvana, que ela tentou entrar em contato com o conselho, entrou em contato para falar das restrições alimentares dessa criança, isso a gente já tinha até falado em outras entrevistas. Em algum momento vocês viram algum tipo de ameaça? Porque os dois pareciam que não estavam bem, pelos áudios, inclusive, né, em que ela relata que ele falava que, não, então traz o conselho aqui que a gente resolve. Já não era muito boa a relação quando ela procura o conselho tutelar. Sim, nós ouvimos já os áudios. Mas, de fato, não tem ameaça nesses áudios, né? Porque a ameaça é um crime que exige uma conduta específica, né? Às vezes, o pessoal acha que é ameaça, mas isso tudo tem que ser bem contextualizado, né? Para eu afirmar que é uma ameaça, tem que efetivamente ter ocorrido um crime de ameaça. Né? Não pode ser uma coisa assim, deduzimos que é uma ameaça, interpretamos que seja uma ameaça. Então, o que a gente pode dizer é que, concretamente, não temos ainda registro de ocorrência, nenhum áudio dele ameaçando, né? Temos um depoimento que cita isso, essa questão, né, de ela se sentir ameaçada por ele, mas, de concreto, temos exatamente só essa questão das restrições alimentares do filho deles, e que foi objeto de uma reclamação no Conselho para que ele observasse essas condutas para preservar a integridade física do menino. Além dos elementos que a gente tem na perícia, aguardando o resultado, né, as imagens que nós encaminhamos para fins de melhoramento, o telefone celular que encontramos, né, graças a uma denúncia anônima de passagem, o resultado do exame do material genético e do sangue que foi encontrado no local. Agora se soma tudo isso, esses novos aparelhos apreendidos que vão ser encaminhados para a extração de dados e para que a gente possa verificar, né, e dizer se tem algo que nos sirva posteriormente para elucidar esse delito. Nesse momento, só trabalhamos com o Cristiano como suspeito ou vocês estão ainda investigando outras pessoas? Não, neste momento nós temos a suspeita contra o Cristiano, mas ainda investigamos, claro, outras circunstâncias e não descartamos que outras pessoas possam, de alguma forma, ter participado ou auxiliado nesses crimes todos, né? Mas, por hora, ainda não temos um dado concreto, né, com relação a isso. Samuel, então, nessa conversa que eu tive com o delegado Anderson Speer, a gente pôde conversar um pouquinho com mais calma, né? Além dos detalhes que foram ditos lá naquela coletiva de imprensa após a prisão do Cristiano Domingues. Então, uma dúvida que eu tirei com o delegado, que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem em casa, é por que o Cristiano chega na delegacia, Samuel, sem as algemas? Que eu acho que essa imagem chamou muita atenção e o pessoal de casa ficou enlouquecido querendo saber por que, então, né? Se ele estava sendo preso, né, temporariamente, por que ele não chega com algemas? Bom, o que a gente tem, né? Existe uma lei, mas eu vou dar uma boa resumida para vocês aí, né? Mas existem artigos ali que falam sobre resistência. Então, basicamente, o Cristiano não ofereceu resistência, por isso que ele não chegou algemado. Mas lembrando que quem fez a prisão do Cristiano, quem pegou o Cristiano em casa realmente, foi a Corregedoria da Brigada Militar. Porque policial civil não pode prender brigadiano, brigadiano não pode prender policial civil, tem que ser a sua própria corregedoria. Então, a Polícia Civil chamou a Corregedoria, assim que teve todos os papéis da ordem de prisão dele, chamou, então, essa Corregedoria para ir lá prender o Cristiano. Então, os policiais militares entraram na casa, deram voz de prisão, pegaram o Cristiano e, claro, a Polícia Civil acompanhando tudo. Mas então, vê que ele desce, né, da viatura da Brigada Militar. Imagem exclusiva também nossa, né, dessa chegada do Cristiano ali na 2ª delegacia. Parabéns para nossas equipes que estão sempre ali de olho nas informações, né, nas imagens. Então, por isso que ele chega algemado, por esses dois motivos, né? Ele foi, né, sem algemas, né? Porque ele foi preso, então, pela Brigada Militar, que viu que ele não estava resistindo à prisão, que ele estava colaborando, e por isso que ele chega sem algema. Acho importante esclarecer isso, porque muita gente nos questionou a polícia, né, da falta dessa algema, se ele é o principal suspeito. Então, a partir de agora, a polícia vai conversar com ele para ver se ele tem outras versões, porque ele já tinha dado entrevistas, né? Não tinha dado depoimentos para a polícia como testemunha, como investigado, mas agora ele é um suspeito. Por isso que ele decidiu não falar e a lei
ampara, né, essa decisão dele. Agora vai ver se ele quer falar novamente. Outras pessoas seguem sendo investigadas, ele não é o único investigado desde o começo, né? Ele nunca foi o único investigado. E eu acho que é um detalhe importante a gente falar. Não é porque a polícia nunca falou assim, ó, esse aqui, o Cristiano, companheiro da Silvana é o suspeito. A polícia nunca disse isso. Não é porque desde o início nunca disse isso, porque ele não estava sendo investigado. Ele estava sendo investigado. Mas imagina se eu chego aqui e eu falo para vocês, eu estou investigando o meu cinegrafista, Dilson, estou investigando o Samuel Vettori. Bom, é capaz de vocês fugirem, vocês atrapalharem a investigação. Eu não posso contar, né, tudo que eu estou fazendo. Então, é isso que a polícia faz, é assim que a polícia trabalha. Então, mais gente deve, nesse momento, estar sendo investigada também nesse caso do desaparecimento da família Aguiar. O celular, daí eu tô muito inculcado com essa história do celular, que é aquela imagem exclusiva também, nossa, aqui do celular chegando até a delegacia de polícia, apreendido aí na região. É perto de onde tu estás que o celular foi apreendido? O que o delegado disse? Quem é que largou aquele celular ali naquele lugar? Alguém colocou ali, daí? E com que propósito isso? Pois é. A informação que a gente tem, Samuel, é que uma fonte da Polícia Civil, fonte é aquela pessoa que passa informação pra gente, e a gente não pode revelar o nome dela, nem o rosto dela. Assim como a gente tem fontes no jornalismo, a polícia teve uma fonte também nesse caso. Basicamente, alguém ligou pra polícia e disse assim, vai naquele terreno baldio, no endereço tal, que vai ter uma coisa lá pra vocês. Aí, chegando lá, a polícia, então, descobre que tem esse celular. Fica aqui perto. A gente não tem a localização exata desse terreno baldio, mas sim a polícia disse que é bem aqui, é no entorno, tá? Porque aqui são ruas bem pequenininhas, né? Quadras pequenas. É nesse entorno aqui, entre o mercadinho, a casa da Silvana, tudo muito perto, né? Delegacia também, a segunda delegacia, tudo dá pra fazer em menos de 5 minutos. E aí, esse celular estava enrolado numa toalha nesse terreno baldio. Por isso, essa fonte fala pra polícia que seria o celular da Silvana. Agora resta saber, pela perícia, se é mesmo esse celular da Silvana, porque os pais, a princípio, a gente sabe que não tinham um celular. E aí agora a perícia mostra não só se é o da Silvana, mas por onde o celular passou, o que tem dentro, as mensagens trocadas, os áudios. A gente mesmo já teve, né, alguns áudios aí divulgados quando a Silvana mandava esses áudios para as outras pessoas, mas agora tudo vai ser visto. E lembrando, né, o que a gente apaga do celular não apaga para sempre, fica sempre salvo em algum lugar. E a polícia e o Instituto Geral de Perícias consegue recuperar. Então, esse celular, se for o mesmo da Silvana, ele está passando por perícia, é uma perícia um pouco mais complicada, mas acho que já nos próximos dias a gente vai ter essa resposta, se pelo menos era o celular dela, né? Acho mais difícil a polícia divulgar tudo que tem dentro desse celular, até para não atrapalhar as investigações, mas eu acho que um sim ou não a gente vai ter, né, para dizer assim, é ou não o da Silvana, né, para não atrapalhar as investigações. Talvez o povo aí da volta até saiba onde é esse lugar aí, Daíra, né? Os vizinhos devem ter visto a movimentação da polícia entrando ali no mato, no terreno baldio, ou não sei se é um terreno baldio ou não, mas é um terreno, não tinha nenhuma construção e fica aí perto de onde está a Daiane e da Letésia. Acredito que os moradores aí da volta até perceberam a passagem da polícia por aí, foi no sábado, né? Que a polícia conseguiu localizar o aparelho. Sábado de manhã, um sábado chuvoso, Samuel. Só 2 agentes estavam em campo nesse momento. Então, acredito que não tenha tido aquela movimentação absurda, sabe? De muitas pessoas de carro de polícia, era um carro discreto. Então, acho que ninguém viu, e era muito cedo, sábado muito cedo, porque a nossa equipe flagrou ali por volta das 10 da manhã essa chegada, então eles já estavam na rua muito cedo. Pode ser também, né? E agora tá passando o carro vermelho aí do teu lado, Dai, né? De novo aquela pergunta, cadê o carro vermelho, aquele que entra na casa, sai da casa, possivelmente o mesmo retorna depois? Nada, nenhuma pista para a polícia, ninguém ligou para a polícia que viu esse carro, quem sabe, abandonado por aí, numa garagem, num terreno baldio. Até agora nada do carro vermelho, Dai, e a placa dele não foi possível puxar? Se a polícia tem essa informação, não passou pra gente. O que o delegado me disse é que aquelas imagens que a gente mostrou com exclusividade de primeira mão aqui na tela da Record Guaíba, aquelas imagens estão passando por um melhoramento no Instituto Geral de Perícias, para ver se é possível ver a placa, para ver se é possível ver quem tá dentro. Não é tão fácil, porque aquela imagem a gente não consegue ver a placa, né? Então eles estão vendo alguns equipamentos para melhorar essa imagem e quem sabe a gente ter essa placa. Ou eles sabem e não querem nos contar. E aí a gente tem que entender isso que o delegado nos explicou,
que o não querer contar não é por vontade própria, é para não atrapalhar a investigação, para não dar o ouro pro bandido. Tu já pensou se essa pessoa que está dirigindo o carro vermelho ainda não foi encontrada e eles falam o nome? Poxa, Samuel Vettori que estava no carro vermelho. A pessoa foge. Então a polícia, o delegado disse que podem ficar tranquilos que a polícia sabe bastante coisa, mas nesse momento não pode contar para a população para não atrapalhar as investigações, mas desde o início que eles sabem e têm muitas informações. Mas essa perícia do carro aí, dessa imagem do carro ainda não ficou pronta. Porque o carro vermelho é chave nessa história para a descoberta do que está acontecendo com a família Aguiar, né? Pessoal, se há alguém do círculo da família que foi lá porque foi convidado, que foi lá para tratar os animais, nesse momento nem precisava, porque a Silvana estava em casa, né? Mas se foi alguém convidado para ir lá, por exemplo, essa pessoa já teria aparecido, né, Dai? Fui eu fui lá, o carro é meu, entrei, saí, fui lá conversar com eles. Mas não, gente, não foi isso que aconteceu. A Silvana, ela chega depois, vem o carro vermelho, na sequência vem a Silvana e depois volta o carro vermelho. Tá aqui a imagem, ó, desse carro vermelho que a gente tá falando, né? Pessoal, vamos lá. Se é alguém convidado, alguém que não deve nada, já teria aparecido. Com toda a divulgação que teve esse caso, já teria aparecido lá na delegacia. Para o carro é meu, fui lá, fiz tal coisa, não fiz absolutamente nada errado, tá aqui a chave, vão lá fazer a perícia que quiserem fazer. Só que essa pessoa não apareceu até agora, então como é que não vamos desconfiar dessa pessoa num caso de tanta repercussão, que entra com o carro, sai como se tivesse chave, controle remoto, fosse convidada e que até agora não apareceu para dizer quem é, né, Dai? E todas as testemunhas contam que dificilmente a Silvana daria a chave da casa dela ou seu Aguiar, dona Dalmira, dariam a chave do mercadinho para alguém. Porque os moradores nos contaram aqui, por exemplo, se eles tinham que fechar, tá? Se eles tinham que ir no banco, eles deixavam um papelzinho aqui na frente dizendo assim, estamos fechados, voltamos já. Mas eles não deixavam a chave com ninguém, né? Então, isso é muito suspeito. Eu não deixo a minha chave com ninguém, eu tenho certeza que tu não deixa também. Não, né? Não deixa qualquer pessoa entrar na nossa casa, né? Então, naquele momento ali, a gente quer saber quem é esse carro vermelho que acessa pelo portão. Porque o portão é aberto, parece que com controle, né? E ele entra, ele sai de ré e parece ser o mesmo carro que entra depois do carro da Silvana, que a imagem tá noturna, parece cinza, mas pelo que a gente sabe, esse carro também seria o mesmo carro vermelho. Senão nós temos duas incógnitas, né, em vez de uma. Então, é o mesmo carro vermelho que entra antes da Silvana e depois da Silvana? É a Silvana que está dirigindo aquele carro? Né, o carro branco dela, pois porque a princípio ela saiu daqui do mercadinho e foi para casa, é um toquezinho, 5 minutos de carro, ela tá em casa. E aí, será que ela que estava naquele carro ali também? Esse é um mistério, né? Porque a chave estava lá dentro da casa, a casa estava limpinha, os animais estavam tudo certo. Além disso, um detalhe importante, tá? Ontem, durante a coletiva, um dos delegados, né? Se não me engano, foi o Alvarez, ele falou assim, os bichinhos seguem lá. O delegado Anderson Speer confirmou que os bichinhos já foram tirados de lá ainda na semana passada a pedido nosso. Porque a gente estava indo todo dia lá para frente da casa, vendo aquele cachorrinho, a gente nem imaginava que tinha um gatinho lá dentro de casa com esse calor, né, que não estava sendo alimentado também. Então, o delegado Anderson Speer disse que já encaminhou esses bichinhos também para a família, né, da Silvana, para que tudo fique certo, esses animais não passem esse calorão que está aqui na rua. E outra, falando de encaminhado, o menino, né, está nesse momento com um familiar ali paterno, o menino de 9 anos, filho da Silvana e do Cristiano, que agora está preso, está com esse familiar, está em segurança, está tudo certo com ele. A gente perguntou para a polícia também, ele está protegido. A gente não tem informação se esse menino sabe ou não do desaparecimento da mãe, porque quando a gente conversava com o Cristiano dizia assim, avisem que está tudo certo com a gente, mas ele ainda não sabe do desaparecimento. Difícil, né, a gente esconder mais de 2 semanas. O que devem estar dizendo para esse menino de 9 anos de idade? Cadê essa mãe? Né? Onde é que ela está? Imagina a falta que está sentindo. O tempo inteiro junto. Ela cuidava, ele tinha alguma intolerância alimentar, ela cuidava muito disso, tanto que aqueles áudios que ela mandava para uma amiga que já tinha trabalhado no Conselho Tutelar aqui da cidade, ela fala, eu estou muito preocupada porque ele vai lá para casa do Cristiano, come um monte de besteira, come chocolate e ele volta passando mal. Então, era uma mãe preocupada, né? Então, essa criança, será que ela sabe ou não que a mãe está desaparecida, que os avós estão desaparecidos porque não foi mais em casa?
Olha, muito triste mesmo essa história e por enquanto ainda sem resolução, a gente não sabe onde estão os 3, Samuel. Daiane, me chama qualquer novidade aí, se tiver algum morador que queira se manifestar, contar alguma coisa pra gente, fazer um desabafo também, a gente está ali também para isso, né? Para colocar a voz dessas pessoas que moram nesse bairro, que são vizinhos da família Aguiar, do mercadinho do seu Aguiar e que estão indignadas porque já faz muito tempo e nada da família até agora. Qualquer coisa também de novidade, da Dai tá lá, mas está aqui, ó, em contato com a polícia direto, né? Pelo telefone, em contato com a polícia, buscando as novidades. Qualquer novidade, ela me chama e a gente traz para vocês, nossos telespectadores.